Vocês escutarão bastante a palavra título no vídeo de hoje e não é para menos, né? Então bora começar! O torcedor do São Paulo tem motivos de sobra para comemorar. Ao vencer o arquirrival Palmeiras por 4-2 nos pênaltis, no domingo dia 4 no Mineirão, em Belo Horizonte, e levantar a inédita taça da Supercopa Rei, o clube tricolor também conseguiu um feito inédito no país. A equipe paulista, atualmente comandada por Thiago Carpini, é a primeira a ganhar todas as competições que disputou e ainda existem no calendário brasileiro. E isso porque o título da Supercopa era o único que faltava na extensa galeria do clube em seus 94 anos de história, completados no último dia 25 de janeiro. Então, São Paulo é 22 vezes campeão paulista, 6 vezes campeão brasileiro, 1 vez da Copa do Brasil, 3 vezes campeão da Libertadores, 3 vezes campeão do Mundial de Clubes, 1 vez da Sul-Americana, 2 vezes da Recopa e 1 vez da Supercopa Rei. Entre competições que deixaram de existir, o São Paulo também ganhou uma Supercopa da Libertadores, uma Copa Conmebol, um torneio Rio-São Paulo e um Supercampeonato Paulista. E das atuais, o clube nunca disputou divisões inferiores do Brasileiro ou do Paulista. No futebol nacional, os times que mais se aproximam do São Paulo de zerar a disputa são Corinthians, Flamengo, Grêmio e Internacional. Dos títulos possíveis de se ganhar na atualidade, Corinthians, rubro-negro e imortal, não tem a Sul-Americana, enquanto o Colorado jamais venceu a Supercopa do Brasil. O Flamengo, é verdade, tem em sua galeria a Copa Mercosul de 1999, uma espécie de embrião da Sul-Americana. O Inter, por sua vez, jamais teve a chance de disputar o que lhe falta, pois não é campeão brasileiro desde 1979 e só faturou a Copa do Brasil uma vez, em 1992, mas não houve Supercopa em 1993. Para este ano, apenas o Corinthians disputa a competição que falta em sua galeria, a Sul-Americana. Flamengo e Grêmio só jogarão a Sul-Americana caso sejam eliminados na fase de grupos da Libertadores, enquanto o Inter precisa ganhar o Brasileiro ou a Copa do Brasil para ter o direito de disputar a Supercopa. Todos os outros chamados grandes do futebol brasileiro possuem vazios em sua lista de troféus, menos o São Paulo. No Mineirão, São Paulo e Palmeiras fizeram um jogo para lá de disputado durante os 90 minutos e ficaram no 0-0, levando a definição para os pênaltis. Na marca da Cal, o goleiro Rafael foi o grande herói são paulino e pegou 2 cobranças, garantindo o título na capital mineira. Os bastidores do título do São Paulo na Supercopa Rei tiveram a ausência de James Rodrigues como um dos principais temas. Segundo reportou a ESPN antes da bola rolar, o colombiano recebeu o convite da diretoria para estar com a delegação, mas não quis viajar com o grupo para Belo Horizonte. O chamado foi o mesmo recebido por Nestor e Igor Vinícius, que estão machucados, e Luan, que também sequer tem sido relacionado para os jogos. Enquanto o trio aceitou estar com o elenco, James não se manifestou. Segundo Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, a decisão de James em não estar com a delegação para a partida foi compreendida dentro do clube pelo momento que o meia atravessa desde que chegou ao futebol brasileiro. Vale lembrar que até Muricy Ramalho, que não costuma viajar, estava com o grupo em um momento decisivo e importante da temporada. James Rodrigues não foi inscrito no Campeonato Paulista e segue com futuro indefinido no Morumbi. Contratado cercado de muita expectativa em 2023, o jogador ainda não rendeu o esperado. E as provocações para Caio Paulista, hein? Foram várias. Tem aquele rostinho triste dele no campo, que rodou a internet, mas eu separei outras 2 aqui para vocês. Durante o voo que levou o elenco tricolor de volta à capital paulista, o lateral foi alvo de provocações durante uma roda de samba. Cantando e tocando, Rafinha cutucou o ex-companheiro pela saída para o clube rival, que foi cercada de polêmica. O momento foi registrado pelo volante Luan durante transmissão ao vivo no Instagram. Abre aspas. Se liga aí, Moreira, vê se presta atenção. Teve gente que pulou o muro e foi vice-campeão. Fecha aspas, brincou o lateral, levando os companheiros às risadas e complementando logo em sequência, abre aspas. Ficou com a medalha de prata, nós ficamos com a de ouro, fecha aspas.
Além dos jogadores, o próprio São Paulo cutucou a saída de Caio Paulista para o Palmeiras. Em seu perfil oficial no Twitter, o clube ironizou uma antiga postagem do próprio jogador no ano passado, logo após a queda do Palmeiras na semifinal da Conmebol Libertadores para o Boca Juniors. Na publicação, Caio, que ainda defendia o tricolor, postou uma foto com uma taça de vinho na mão e a frase, abre aspas, vou dormir triste hoje, fecha aspas. O São Paulo, por sua vez, tentou reproduzir a cena, porém dentro do Morumbis. Thiago Carpini conquistou seu primeiro título na carreira. O treinador do tricolor vê a taça como um divisor de águas para ele, agradeceu aos jogadores e diretoria pela confiança e destacou o peso que a competição vai trazer para o restante da temporada. Carpini fez questão de exaltar o trabalho de seu antecessor, Dorival Júnior, que deixou o São Paulo para assumir o comando da seleção brasileira. Com 30 anos, Thiago Carpini se tornou o técnico mais jovem a ser campeão pelo São Paulo desde Muricy, quando o tricolor faturou a Copa Conmebol de 1994. A experiência de não ter torcida única na Supercopa do Brasil em Belo Horizonte, Minas Gerais, assustou na véspera do clássico, mas funcionou bem na partida como um todo. Na véspera da partida, um torcedor do São Paulo quebrou a janela do ônibus do Palmeiras. A delegação palmeirense passou em frente ao hotel onde são paulinos aguardavam a chegada do time. Torcedores invadiram a rua com gestos obscenos e um deles arremessou a garrafa. O Palmeiras fez um boletim de ocorrência. A noite da véspera ainda contou com muita tensão nos arredores do Hotel São Paulino. A concentração de cerca de 300 torcedores inflamava cada palmeirense que passava pela rua e por pouco não houve confusão. No hotel do Palmeiras, por outro lado, menos de 50 torcedores apareceram para recepcionar o grupo. Não houve registros de brigas no estádio ou arredores. O policiamento dividiu as entradas e mesmo as partes mistas tiveram são paulinos e palmeirenses andando juntos ou lado a lado sem problemas. O elenco do São Paulo ganhou merecida folga um dia após o título. Os jogadores irão se reapresentar na terça-feira no período da manhã, com foco no duelo contra o Água Santa pelo Campeonato Paulista. O técnico Thiago Carpini terá apenas um dia de treino no CT da Barra Funda para se preparar a equipe. O jogo acontece já nesta quarta-feira a partir das 21h35 no Morumbis. A tendência é que o tricolor entre em campo com um time alternativo. A ideia é evitar desgaste de alguns atletas que vêm atuando frequentemente, sobretudo após 2 clássicos, sendo um deles uma decisão. O lateral Rafinha, que saiu com dores durante a Supercopa em BH, é dúvida no São Paulo. O experiente jogador deve ser submetido a exames nos próximos dias para saber se houve lesão e, se sim, qual a gravidade do problema. Outras baixas são o lateral Igor Vinícius e o meio-campista Rodrigo Nestor lesionados, e o atacante Lucas, que ainda sente dores na coxa e deve ficar uns 15 dias sem jogar. Caso de fato o prazo seja este que está na mídia, Lucas deverá voltar a campo contra a Inter de Limeira no dia 21 de fevereiro, fora de casa. Já o meia Rames Rodrigues, que ainda não estreou na temporada e sequer viajou para BH, segue como incógnita. Após o título da Supercopa, o São Paulo volta a concentrar suas atenções no Paulistão. Com um jogo a menos, o time ainda é o líder do Grupo D com 10 pontos. O jogo entre São Paulo e a Inter de Limeira, válido pela 5ª rodada do Paulistão, que aconteceria neste último final de semana, foi adiado devido à Supercopa Rei 2024 e foi remarcado para dia 21 de fevereiro. No entanto, deve sofrer uma nova mudança de data para o dia 28 de fevereiro e, ao invés de acontecer no Limeirão, será na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Segundo a Band Esportes, o clube de Limeira deve receber uma compensação financeira pela mudança. No momento, o tricolor paulista tem 3 vitórias somadas, 1 empate, 7 gols feitos e 3 sofridos no estadual. O técnico do São Paulo, Thiago Carpini, será um dos convidados do Boleiragem na edição de hoje, um dia após a conquista do título da Supercopa Rei na decisão por pênaltis contra o Palmeiras.
O programa vai ao ar a partir das 22 horas no Sport TV, logo após a exibição da primeira rodada dupla do quadrangular final do Pré-Olímpico Sul-Americano. Apresentado por Roger Flores e Caio Ribeiro, o Boleiragem vai abordar o jogo que rendeu a conquista ao São Paulo, além de falar sobre a rodada do fim de semana nos estaduais. O volante Lucas Silva, do Cruzeiro, também participará para falar sobre a vitória no clássico diante do Atlético Mineiro, em plena Arena MRV. O time do programa contará ainda com outros 2 ex-jogadores comentaristas da Globo, Richarlison e Júnior.